Você é aluno do 6º ano. Eu sou a professora de Ciências Leonora. Estou com você hoje para mais uma aula de Ciências e estamos aí iniciando, dando continuidade aos nossos PET. E hoje nós damos início ao PET 4. E o tema da aula de hoje é Constituição da Matéria. Espero que com essa aula você venha aí compreender de que é constituído a matéria, identificar uma substância pura, simples, diferenciar uma substância pura de uma mistura, compreender as misturas usadas no nosso cotidiano, classificar substâncias simples e compostas e também identificar o que é o soluto e o solvente em uma solução. Então, a aula de hoje nós vamos abordar de que é feita a matéria. Nas semanas anteriores, eu conversei com você sobre matéria. Falamos que matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Então, nós falamos várias propriedades da matéria, mas hoje nós vamos abordar aí de que é constituído a matéria. Na verdade, a matéria é constituída por átomos. Então, são partículas muito pequenas, muito microscópicas, que você só consegue enxergar com microscópio. E os átomos, eles se agrupam para uns com os outros e vão formar aí as moléculas. Então, as moléculas é a menor porção formadora de uma substância. Então, se você pegar aí a água, por exemplo, a menor partícula formadora da água é a molécula de H2O, que são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O. Então, vou mostrar aqui para você, vou tentar fazer uma demonstração e você pode aí fazer também na sua casa. Então, vamos pensar aqui. Tentei aqui fazer várias massinhas de modelar. Você pode utilizar aí na sua casa. E é como se cada bolinha dessa aqui fosse um átomo. Então, vamos imaginar aí que essa verde são os átomos de hidrogênio. Essa, aliás, de oxigênio, a verde. A vermelha, os átomos de hidrogênio. E essa azul aqui, o átomo de carbono. Então, vamos imaginar aqui esse oxigênio aqui. Esse oxigênio é um átomo. Se ele juntar com um hidrogênio e mais um átomo de o oxigênio com mais 2 átomos de hidrogênio, eu posso falar que formou a molécula da água. Então, aqui eu tenho o hidrogênio, que é um átomo, outro hidrogênio, que é outro átomo, e aqui o oxigênio, que é outro átomo. Então, se eu junto 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio, eu vou falar que eu tenho uma molécula H2O, a molécula da água. Então, vamos imaginar aqui, eu tenho oxigênio, o átomo de oxigênio. Se ele junta com esse outro átomo de oxigênio, vai formar a molécula de oxigênio, que é o gás que a gente usa para respirarmos. Então, imagina que eu tenho agora 3 átomos de oxigênio. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Eu juntei 3 átomos. Eu formei a molécula do gás ozônio. Então, você percebe, então, que a união dos átomos vão formar as moléculas. Vamos imaginar que eu estou aqui com esse átomo de carbono, esse azul, peguei mais 2 átomos de oxigênio. Eu vou formar CO2, quer dizer, 2 átomos de oxigênio com o carbono formou o gás carbônico, que é a menor porção formadora desse gás que nós utilizamos na nossa respiração. Então, é só uma demonstraçãozinha para você entender o que é átomo e o que é molécula. Agora, continuando aqui. Então, a matéria ela é constituída de átomos. Esses átomos se agrupam, formam as moléculas. E essas moléculas é que vai formar tudo que são as substâncias, a menor porção formadora de uma substância. Então, na verdade, as substâncias, seja a água, o ar, que é uma substância, a água é uma substância, tantas substâncias que a gente lida no dia a dia, eles têm a menor porção formadora, que é a molécula. A molécula, então, eu vou falar que é a menor parte formadora de uma substância. Essas moléculas, um copo com água tem trilhões de moléculas H2O.
Ou seja, são muitas moléculas. Esse ar que você respira tem muitas bilhões, trilhões e trilhões de moléculas aí de gás carbônico, de oxigênio. Por quê? Porque essas moléculas, elas se agrupam para formar as substâncias. Agora, as substâncias, elas podem ser classificadas em substâncias simples e substâncias compostas. Quando é que essa substância eu vou falar que ela é simples? Vamos lá aqui de novo comigo a minha demonstração. Se eu tenho a substância constituída só por um tipo de átomo, eu vou falar que essa substância é substância simples. Por exemplo, aqui eu só tenho, para formar o gás oxigênio, eu tenho só oxigênio, só o átomo oxigênio. 2 aqui formaram a substância simples. Se eu tenho o ozônio, 3 átomos de oxigênio, substância simples, porque só tem oxigênio, não tem outro elemento. Mas se eu pego aí o gás carbônico, CO2, eu já passo a ter uma substância composta. Porque eu tenho o oxigênio, mas eu tenho outro elemento diferente aqui, que é o carbono. Essa substância é uma substância composta. A água, por exemplo, é uma substância composta. Por quê? Porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Então, eu vou dizer que a água é uma substância composta, porque ela tem 2 elementos diferentes, 2 átomos diferentes entre si. Então, a substância simples é o oxigênio, hélio, nitrogênio, ozônio. São substâncias simples, porque só tem um tipo de elemento químico, que no caso aí é oxigênio, só tem oxigênio. Nitrogênio, gás nitrogênio só tem nitrogênio, o ozônio também. Já a substância composta são aquelas constituídas por mais de um tipo de átomo. Por exemplo, eu mostrei para você na minha demonstração, mas tem aqui outros exemplos. Aí, ó. Água, H2O, hidrogênio, oxigênio. Eu tenho aí o gás carbônico, o etanol, que é carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, você está observando que quando eu tenho mais de um tipo de átomo, eu vou falar que a minha substância é composta. Não preocupe, porque essa matéria você vai ver no decorrer do 6º ano, você vai ver em outras séries posteriores, então você vai assimilando aos poucos, né, o seu entendimento, vai pesquisando e vai fazendo aí, vai pesquisando no seu livro de ciências, que você vai compreender detalhadamente aí sobre substância pura, sobre substância simples, substância composta. Agora, você já deve ter ouvido muitas vezes alguém dizer assim, água pura da fonte, ar puro da montanha. Mas para você, o que significa dizer que um determinado material é puro? Então eu vou dizer que um material é puro, uma substância é pura, quando ela só tem um tipo de molécula. Se ela tiver mais um tipo de substância ali misturada, eu vou falar que é uma mistura, que ela não é uma substância pura. Então vamos lá? Você sabia que a maioria dos materiais que nós encontramos nos ambientes, aí na natureza, não são puros? Ou seja, eles são compostos por diferentes tipos de substâncias. Ou seja, então eles formam uma mistura. Pensa aí para você ver a água que você toma aí na sua casa. Ela não tem só hidrogênio e oxigênio. Ela tem o flúor, ela tem outras substâncias, sais minerais dissolvidos. Então, ela tem várias outras substâncias. Então, a água que nós tomamos, ela não é uma água pura. Por quê? Porque ela tem outras substâncias ali misturadas. Mas se você pegar, por exemplo, uma água destilada, uma água que utiliza em laboratório para fazer aí medicamentos, ou até mesmo aquela água da tampa da chaleira aí da sua casa, que quando coloca água para ferver, aquela água, ela é uma água pura. Por quê? Porque ela só tem a molécula H2O, ela não tem outro tipo de substância. Então, se eu pego uma substância, se eu pego várias substâncias e agrupo, eu vou falar que eu tenho uma mistura. Então, toda vez que você juntar aí duas ou mais substâncias, você vai falar que você tem uma mistura. Então, é possível aí identificar várias misturas aí no nosso cotidiano. É esse ar que nós respiramos, que é uma mistura, que é o ar atmosférico.
O sangue que circula nas nossas veias, ele é uma mistura, porque ele tem várias células que constituem o sangue. A nossa própria urina, né? Ela também é uma mistura, porque ela vai ter sais minerais, ela vai ter resíduos, é uma mistura. Então, a água que nós bebemos também é uma mistura. Então, em nosso cotidiano, a maior parte das substâncias que a gente convive é uma mistura. Hoje a gente vai falar muito sobre aí vários tipos de misturas. Até, por exemplo, você pega aí uma joia. Vamos imaginar esse anel que eu estou no meu dedo. Ele é um anel de ouro, tá, gente? Só que ele é uma joia que ele é uma mistura. Ele não é um ouro puro. Como é que eu vou saber se aquela joia, o ouro é puro ou não? Vai depender dos quilates. O quilates é a unidade que diz se um metal, se um material é puro ou não. Por exemplo, o ouro. O ouro que a gente fala 18 quilates, que é no caso desse aqui, ele possui 75% de massa de ouro, mais 25% de outros metais, como prata, como cobre. Já o ouro, que a gente fala 24 quilates, ele é constituído por 99,9% é ouro, né, puro, e apenas 1% de impureza. Mas mesmo um ouro de 24 quilates, ele ainda não é puro. Então, é isso que eu quero mostrar para você, que em todo momento nós estamos lidando com substâncias misturadas. É uma mistura. Então, vamos aí. É bom que a gente saiba que praticamente tudo que nós convivemos, que nós lidamos no nosso dia a dia, é uma mistura. Na cozinha da sua casa, todos os dias a sua mãe está fazendo mistura. Quando ela está fazendo a comida que ela faz, coloca o óleo, o sal, o arroz para fazer. Quando ela vai fazer aquela salada de fruta, quando ela vai fazer o suco, o café, todo momento ela está fazendo misturas. Então, nós podemos aí perceber misturas no nosso cotidiano. Tem misturas que eu consigo enxergar, identificar a substância misturada, tem substâncias que eu não consigo nem ver a substância que eu misturei. Vamos realizar aqui algumas misturas para você comprovar o que eu falei? Então, vamos pensar aqui. Se eu tenho a água e eu tenho o sal. O sal é sólido, vou misturar com a água que é líquida, você vai perceber que eu vou misturar, vai chegar um momento que você não enxerga mais o sal. Então, é uma mistura, não é isso? Eu estou tendo uma mistura, água e sal. Se eu pego aqui o açúcar e coloco também aqui na água, o açúcar é um sólido, né? Vou misturar com esse líquido, consigo misturar, eu não estou enxergando o açúcar. Vou misturar aqui a água e o leite. Aliás, vou colocar o vinagre primeiro. Então, vamos colocar a água e o vinagre. Você também, agora, você consegue identificar aí o vinagre e o que era água? Vamos pensar aqui na água e no óleo? Eu quero que você observe comigo água e sal. Você consegue identificar o sal? Água e açúcar. Você consegue identificar o açúcar? Água e vinagre. E você ainda tem água e óleo. Mas eu posso misturar também. Aqui eu tentei misturar, às vezes, sólido. Ainda tem o leite, né? Que eu quero que você perceba também essa mistura do leite, que é muito importante aqui. Água. Vamos colocar um pouco de leite. Ó, vamos misturar. Percebe essas misturas aí que sua mãe faz todos os dias na sua casa. Mas se eu pegar aí feijão, misturar com milho, são dois sólidos. Eu consigo ver o que eu estou misturando? Vamos pensar aí o milho com o arroz. Vamos pensar aqui o arroz e o feijão, que é uma mistura tão gostosa, né, que a gente come todos os dias na nossa casa. Arroz e feijão. E vamos colocar aí, por exemplo, essa limalha de ferro com o arroz. Então, nós realizamos aqui várias misturas, Então, tá aqui vários exemplos para você fazer aí na sua casa, várias misturas que você pode utilizar aí e você pode criar outras misturas. Então, eu pergunto para você,
O que você observou em cada mistura? Você consegue identificar as substâncias utilizadas? Em quais misturas é possível ver as substâncias misturadas? Faz aí na sua casa essas misturas e vai respondendo para você mesmo essas perguntas. Em quais misturas não é possível ver as substâncias que foram misturadas? Então, você percebeu que a água, aí, em quase todos os momentos nós usamos a água, não foi? Então, a água é considerado aí um líquido capaz de dissolver grande parte das substâncias. Então, por isso que eu vou falar que a água é um solvente. A água é considerada um solvente universal, porque ela dissolve a maior parte das substâncias que existem. Então, pensa aí comigo quando nós colocamos a água para dissolver o açúcar, água para dissolver o sal, água para dissolver o vinagre. Então, você percebe que a água, ela é um líquido, ela é um solvente, que ela tem a capacidade de dissolver grande parte de substâncias, concordam? Então, todos os materiais que dissolvem na água, nós chamamos de materiais solúveis em água, que é o sal, foi o açúcar, o próprio vinagre. Mas existem substâncias aí que nós utilizamos que não dissolvem na água. Exemplo, o que a gente percebeu aí foi o óleo. O óleo e a água, quero que você preste atenção aqui no óleo e na água, você percebe água e óleo. Então, você percebeu que o óleo não dissolveu na água. Então, o óleo é insolúvel na água, concordam? Então, a água dissolve tanto materiais sólidos como líquido. Então, eu vou conseguir dissolver aí o leite em pó na água, eu vou dissolver várias outras substâncias. Então, toda vez que eu tenho um solvente e um soluto, eu vou falar que forma uma solução. Vejamos aqui comigo várias soluções que nós fizemos aqui. Por exemplo, a água, quando eu misturei a água e o sal, então, a água e o açúcar, vou primeiro na água e no açúcar, então formou uma solução. Soluto, que é o açúcar, água solvente, formou uma solução. Quando eu peguei aqui o sal, que eu coloquei na água para dissolver na água, formou uma solução. Então, eu vou falar que uma solução, ela tem um nível de concentração. Vamos imaginar que eu vou colocar bastante sal aqui nesse copo com água. Vou colocar aí umas 3 colheres. Chega um momento, será que a água que eu tenho, eu vou conseguir dissolver todo esse sal? Não. Então, vai chegar um momento que eu vou dizer que essa solução é uma solução saturada. Por quê? Porque o meu solvente, que é a água, não foi suficiente para dissolver o soluto. Então, tem sal aqui no fundo do copo. A minha quantidade de solvente foi pequena em relação ao soluto. Então, eu vou falar que essa solução é uma solução saturada. Mas essa solução aqui do açúcar, que eu dissolvi na água, é uma solução insaturada. Por quê? Que eu consegui dissolver todo o açúcar que eu coloquei, a água conseguiu dissolver todo o açúcar. Então, é uma solução insaturada. Solução saturada é quando fica parte de soluto no fundo do copo que não foi dissolvida. Então, continuando aqui a nossa aula, já coloquei aí para você, mas você vai fazer aí em sua casa, viu? Vai misturar aí sal e água, vai misturar sal e açúcar e vai colocar proporções diferentes para você identificar aí quando é que a solução é saturada e quando a solução é insaturada. Então, aí tá aí várias que eu dei aí, já fiz para você esses exemplos, né? Então, a solução A, a quantidade de sal do soluto, ela dissolveu com facilidade na água. Então, eu vou falar que é uma solução insaturada, porque eu conseguiu dissolver todo o açúcar ali presente. Já na solução B, que eu coloquei muito sal, a água não foi suficiente, o meu solvente foi pouco para aquela quantidade de soluto, que a gente vai falar que a solução é saturada. Vou deixar aqui para você algumas atividades, a gente retoma na aula que vem,
da semana seguinte, nós vamos retomar esse assunto, porque nós vamos falar dos tipos de mistura. Está aqui algumas atividades para você fazer. Espero que você tenha gostado da aula. Te aguardo aí e até a próxima aula.